Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma questão, né? Hoje se fala tanto desse lance da Lei Maria da Penha, por exemplo, né? De proteger os filhos, etc, etc e tal. Então o peregrino me fez uma pergunta aqui no canal Fatos Maçônicos, justamente sobre essa questão. O que acontece caso o irmão bata na mulher e nos filhos? Vamos falar sobre esse assunto nesse vídeo de hoje. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando por aqui agora pela primeira vez, vou fazer um convite do fundo do meu coração, que é: faça a sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos. Já deixe o seu like e ative as notificações, assim você vai ficar por dentro de todos esses assuntos que orbitam a maçonaria. Então estou aqui com a pergunta do meu querido Mauro Lúcio. Boa noite, mestre. Uma pergunta: caso algum irmão maltrate, bata ou traia a esposa ou filhos, ele é desligado? Pois é, eu fiz esse vídeo aqui falando sobre os crimes, né? Ó, maçonaria faz... o que a maçonaria faz com maçons envolvidos em crimes e erros, né? Então eu fiz esse vídeo e o comentário veio justamente do Mauro nesse vídeo, né? Então o que acontece se o irmão maltrata, bata, né, traia a mulher, os filhos, ele é desligado? Olha, cara, que pergunta, né? Uma pergunta, na verdade, parece muito complexa, né? Parece simples, mas tem um fundo de complexidade. Por quê? Né? Vamos entender sobre duas questões, né? Primeira questão de entender a maçonaria, ela se trata, né, entre outras questões, né, de uma corrente que trabalha com virtudes e valores. Dentro da questão dos valores, por exemplo, certo? É a proteção dos mais fracos, né? Entenda-se, a proteção da sua família, de quem você precisa proteger, você como maçom, eu estou falando, certo? Então, obviamente, quando o maçom toma a iniciação, né, recebe a iniciação, que é uma influência espiritual, ele acaba tendo uma questão também do compromisso assumido com ele mesmo, né? E galgar essas questões dos graus maçônicos, que à medida, né, a doutrina coloca, né, a questão dos valores e das virtudes, certo? Então a ideia é que a pessoa vá agregando esses valores, essas virtudes, e utilize isso, né? Isso daí faça parte de sua natureza, né? Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu vivo falando dessa questão, né? Que você tem que ler, entender, compreender e fazer com que aquela informação faça parte de sua natureza. Certo? É isso aí, né? A maçonaria, ela traz a doutrina, né? Vai falar de virtudes, vai falar de valores, certo? A pessoa vai ter o acesso a esse conhecimento já concatenado, né, dentro dos graus da maçonaria, e ela vai refletir sobre essa questão, vai procurar entender melhor, né, se aprofundar, que é o compreender, o que eu falo aqui, né, eu uso esse termo, né, o ler é ter o contato. Né? O entender é você começar a aprofundar, né, a questão. O compreender é você matutar, certo? Matutar aquela questão, né? Você entender, conceituar, certo? Aprofundar-se, sabe? Conceituar de fato, que seria o termo correto. E depois fazer com que isso faça parte de sua natureza. Então o maçom, ele acaba assumindo um compromisso com ele mesmo, em primeira instância. Certo? Então, se o maçom comete um crime, que nem o Mauro falou aqui, certo? Vamos pôr assim, o espírito, a conduta dele já deveria reprová-lo sobre essa questão, certo? Então, primeiro, quando ele comete essas coisas, os crimes maçônicos, né, que são cometidos, o primeiro culpado dessa questão, claro, quem comete o crime é o culpado, né? Mas o primeiro que recebe a sanção é a pessoa que assumiu um compromisso e quebrou o seu juramento, quebrou sua lealdade, né? Que a lealdade é isso, né? O valor da lealdade é justamente isso, é um compromisso que você acaba assumindo com você mesmo, né? Então você, quando faz um juramento, uma promessa, por exemplo, né? Você vai ter isso daí, você está fazendo primeiro com você mesmo, né? E depois aos olhos do Altíssimo, certo? Ou à frente de uma comunidade, que são essas coisas que acabam acontecendo, juramentos, compromissos dentro da maçonaria. Eu já tenho vídeos aqui no canal que eu falo a respeito desse assunto, certo? A outra questão é a seguinte: ele pôs dois lances aqui, né? Primeiro, o irmão que maltrata, bata ou traia, né? Então maltrata e bate,
né, na mulher e nos filhos. Como é que a maçonaria vai proceder? Aí são questões variadas. Por quê? Certo? Se ocorrer uma acusação contra esse irmão, por exemplo, né, falando de forma prática, o irmão está na loja, muita gente boa, escambau, não sei o que, de repente dá uma porrada na mulher, certo? E vai tocando a vida, ninguém sabe de nada, a mulher também não reclama, né? Vamos imaginar essa seguinte situação, a mulher não reclama, certo? A mulher não reclama e ninguém fica sabendo, mas de repente um ou outro irmão fica sabendo dessa questão e vai levar para os outros mestres, obviamente, né? E em conjunto isso aí pode ser decidido, a gente chama até Câmara do Meio, né? Ou Conselho de Família, para ser mais pontual, né? Chama um Conselho de Família, que nada mais é do que uma reunião justamente para debater esse tipo de situação, entre outras coisas, né? Chama esse conselho e ali é exposto, né? E eles vão fazer vão interrogar o irmão, na verdade, né? Vai ter esse interrogatório, né? E se proceder, né, a loja vai ver que medidas tomará, certo? Isso daí seria a coisa mais leve que poderia acontecer, né? Caso haja uma acusação, daí vai entrar naquela questão que eu já falei nesse vídeo, justamente, né, dos crimes maçônicos, né? Se entrar um processo maçônico, né? Então a maçonaria ela tem os poderes, como nós temos aqui no mundo comum, né? Nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário. Então o judiciário existe justamente para julgar essas questões. Se entra um processo e ali é colocado alguma acusação a respeito desse assunto, dessa natureza ou de outras questões que envolvam a questão do direito maçônico, o maçom terá que se defender. Então vai rolar um processo, né? Então vai ter todo aquele trâmite processual como no direito privado que nós temos, né, aqui. Então funciona desse jeito. E daí a outra questão que ele colocou, você traiu a esposa. Pois é, isso aí vai entrar na mesma categoria, né? Primeiro, o cara ele vai quebrar esse voto de lealdade com ele mesmo, certo? Primeira questão é que acaba quebrando o voto de lealdade, porque, por exemplo, casamento, né? Casamento. O cara foi lá e assumiu um compromisso, né, com ele mesmo e com outra pessoa. Ah, casou no cartório, só não casou no religioso, beleza. Cara, você assumiu o compromisso, né? Você assumiu um compromisso com você mesmo e com a outra pessoa, e ali foi uma quebra, né? Ou seja, aquele valor foi quebrado, aquela lealdade que você tinha com você mesmo, inclusive, foi quebrada. Certo? Então a primeira pessoa que recebe essa sanção é você mesmo. E, obviamente, né, se houver essa questão de levar para um conselho de família ou algo do gênero, daí vai ser debatido e cada caso é um caso. Beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, espero que você tenha mandar um abraço também para o Mauro Lúcio, certo? Obrigado aqui pelo questionamento, pela pergunta, como que funciona esse procedimento. Espero ter esclarecido, assim, de forma geral, essa questão que deveras complexa, certo? Não deixe de conhecer meu site luismiller.com.br, está sempre aqui embaixo, conheça lá os cursos, a tradição maçônica, entenda a maçonaria através dos séculos e também uma pancada de livro que tem lá, sabe, certo? Então, dá uma conferida no meu site e até o nosso próximo encontro, um fortíssimo e grande abraço.